Agora sim. Pessoal, boa noite. A gente está aqui na nossa terceira aula do curso Fábrica de Mundos, certo? Do nosso projeto integrador, projeto de extensão do edital número 3, 2025, apoiado pela ProEx, aqui no IFRN, Campus Pau dos Ferros. Nessa aula, a gente vai estar iniciando aqui a nossa introdução ao Game Maker, então vai ser o momento em que a gente vai estar começando de verdade a colocar a mão na massa. A primeira aula foi uma aula mais teórica de Game Design, uma aula que a gente aprendeu mais sobre conceitos, e essa aula de hoje a gente vai, de verdade, começar a interagir com os jogos. Todo mundo aqui está com o Game Maker instalado? Nos computadores eu sei que está aqui. Quem está online, a gente passou... a gente perguntou algumas vezes. Se alguém ainda não tiver com o Game Maker instalado, tem os vídeos, assim, como ensinando a instalar. Pronto, pessoal. Tem os vídeos ensinando a instalar lá no Google Sala de Aula. Inclusive, se alguém não tiver no Google Sala de Aula também, pode contatar a gente. Amélia, você está gravando a reunião já? Sim, ok, beleza. Só compartilhar a tela aqui, pessoal. Gente, não estou em casa ainda, ok. Gente, eu gostaria de perguntar aqui, tanto para o pessoal do presencial como para quem está online, quem já teve ou está tendo agora qualquer tipo de contato, por menor que seja, com programação. Quem tiver online pode levantar a mão na reunião, porque, assim, a gente está fazendo esse curso de desenvolvimento de jogos, e desenvolvimento de jogos e programação de jogos são duas coisas um pouco diferentes. A programação está dentro do desenvolvimento, mas não necessariamente por você saber fazer jogos é que você vai saber programar. Então, são duas coisas diferentes. Pronto, eu vou pedir que quem já teve contato com programação, quem já tem conhecimento mais básico que seja, que dê esse suporte para a gente, dê esse apoio para a gente quando vê alguém com dúvida. Se puder, né, se deixa já claro, tá dando ali um tipo de suporte. Não, aqui você faz assim, aqui é tal coisa. Beleza, pessoal? Gente, começando aqui agora com o nosso slide, como eu falei aqui, a gente vai ter uma introdução ao Game Maker, a gente vai falar sobre o Game Maker e o que ele é capaz de fazer. Primeiramente, o que é o Game Maker? Basicamente, o Game Maker é uma coisa que a gente chama de Game Engine, que é basicamente um programa, uma ferramenta que auxilia na produção de jogos, na criação dos jogos. Os jogos eles podem ser produzidos não diretamente assim, com código. Por exemplo, a gente sabe que o Minecraft ele foi feito em Java, certo? Inclusive em 7 dias. Uma das maiores curiosidades do Minecraft é essa, que justamente que ele uma das maiores curiosidades do Minecraft é justamente essa, que ele foi feito em 7 dias usando Java. Mas se você tem que ter um nível muito alto de programação em uma linguagem de programação para você poder fazer um jogo do zero em cima dela, certo? Você tem que ter, eu sei que Python tem um framework que chama Pygame, que ele dá suporte, ele dá suporte à criação de jogos, mas ele é um pouco problemático. Enfim, a Game Engine é como se fosse um atalho. Ela facilita a criação de jogos. Você não tem que ser um gênio, uma máquina para programar um jogo nela, justamente por ele já ter, ele auxiliar já com vários recursos. Por exemplo, vocês vão ver que o Game Maker ele tem uma interface super intuitiva, certo? O Game Maker, a gente trabalha com jogos 2D, certo? Então, o Game Maker ele não possui assim, limitações quanto a gênero de jogo. Ele não tem tipo, não, o Game Maker só pode fazer jogos de plataforma, só pode fazer jogos de aventura. Não. O Game Maker ele pode fazer qualquer tipo de jogo, desde que seja um jogo 2D. Inclusive, agora estou tentando trazer 3D para o Game Maker também, só que não a gente vai abordar no curso. E o Game Maker, pô, aqui é uma coisa que muita gente me perguntou. Fiquei feliz com essa pergunta, inclusive. O Game Maker, ele possui uma linguagem de programação própria. Certo? Então, muita gente pergunta, Caio, qual a linguagem de programação que o Game Maker utiliza? É uma linguagem dele mesmo, chama GML. Inclusive, GML, a sigla é Game Maker Language, é a linguagem do Game Maker. Mas, para nível de comparação, ela é muito parecida com Python e acho que com C um pouco também. Então, não é muito complicado, não é tão difícil quanto parece. No começo, principalmente para quem não tem muito contato com programação, pode achar um pouco complicado, mas o que for desenrolando nas aulas, vocês vão adorar. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode avançar?
Beleza. Eu queria agora falar para vocês que os jogos, eles são como um quebra-cabeça. Caio, como assim? Se aprofundando mais um pouco nisso, vocês concordam comigo que o jogo, ele é construído a partir de várias partes? A gente pode analisar isso tanto estruturalmente como um todo, né? A gente tem a arte, tem a música, tem a programação, mas já dentro da programação, um jogo, ele é composto por vários elementos. Você tem o personagem controlado por quem está jogando, você tem algum tipo de obstáculo dentro do jogo, que geralmente é um inimigo, geralmente é alguma variável como, por exemplo, o tempo que vai acabando, e você tem que realizar determinada ação dentro daquele tempo. Você tem algum tipo de recompensa para o jogador, sempre tem que ter. Pode ser o próprio sistema de conquistas que existe na Steam, existe na PlayStation. Um jogo, ele é composto de partes, de pequenas partes. E nessa aula, enquanto a gente introduz o Game Maker, a gente vai estar falando sobre o que cada parte faz. E vocês vão ver que essa analogia do quebra-cabeça, ela é bem real, assim. Não é uma coisa que tipo, a gente fala só para vocês tentarem assimilar. Não. Ela é literalmente como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou querer que vocês abram o Game Maker agora, por favor. Porque a gente vai começar a falar mais dele. Todo mundo está com o Game Maker aberto aqui? Sim? Uriel, abriu o Game Maker para eles aí já? Gente, então, a gente vai lidar agora com uma coisa que eu gosto de chamar de recursos. Porque na tradução do Game Maker para português é recursos. Mas se eu falar assets em algum momento, é a mesma coisa. Basicamente, são como os elementos ou peças que compõem o jogo. O jogador, o cenário, as fases, botões, tudo isso se encaixa como asset. Bom, agora eu acabei de falar que o jogo é como se fosse um quebra-cabeça. Os assets é como se fossem os pedaços desse quebra-cabeça. Entende? Para exemplificar melhor, eu posso dizer que, por exemplo, o jogador é uma peça. Já dentro do jogador, a gente tem o desenho do jogador, o comportamento do jogador, o código do jogador, ou seja, quando você apertar tal botão, o que o jogador vai fazer. Quando o jogador entrar em contato com o inimigo, o que ele vai fazer. Cada parte disso, cada pedacinho, é como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Tá entendendo? E se tiverem alguma dúvida, pessoal, só levantar a mão, tá? Tanto presencialmente como aqui dentro da reunião. Então, imaginem isso, e internalizem isso. Um asset é como se fosse uma peça do quebra-cabeça, que é o jogo. O jogo é um quebra-cabeça e os assets são as peças do quebra-cabeça. Certo? A gente vai lidar melhor com isso quando vocês tiverem já, quando eu começar a compartilhar o Game Maker aqui, dentro da reunião. E a segunda parte fundamental de um jogo é o código. Lendo aqui a definição do slide, nos objetos, que é um tipo de asset, a gente vai implementar código, lógica de programação, para dar vida ao jogo e garantir que o jogo seja funcional, e não só um conjunto de imagens. Vocês concordam comigo que se eu pegasse o desenho de várias coisas, pegasse o desenho do personagem, os inimigos, e colocasse no jogo, só que eu não programasse nenhum comportamento para eles, isso seria um jogo? Não seria um jogo. Porque o conceito de jogo se a gente pegar a etimologia da palavra videogame, a gente separar, vídeo vem do que será que vem vídeo, né? Vídeo vem de vídeo do inglês, que é tipo, o conceito de que você vê e é uma coisa interativa, uma coisa representatividade gráfica. E game vem game vem do lúdico, da interação com aquilo que você está vendo. Então, se você tem somente o cenário construído, não é um jogo. Porque você não está interagindo, você não está jogando. O código é o que vai dar verdadeiramente vida ao jogo. Certo? E é justamente isso que a gente vai abordar na aula de hoje, de forma principal. Gente, dúvidas, perguntas, dúvidas, como diz um certo amigo meu. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já pode passar para o Game Maker, para a mão na massa. Então, eu gostaria de compartilhar para vocês algumas coisas da interface e do funcionamento geral do jogo. Até agora não. Beleza. Vamos lá, então. Parar de compartilhar aqui a tela, pessoal. Vou começar a compartilhar o Game Maker, certo? Para mim tá tudo ok, beleza. O Muriel aqui faz tempo que se coça dizendo que essa é a parte legal do curso.
a tela inteira. Abrindo aqui o Game Maker, pessoal. Todo mundo está com ele aberto? Essa aula, a gente tem muito tempo de aula ainda, só que eu vou tentar ir o mais devagar possível, porque eu sei que tipo, no começo pode parecer bastante confuso, porque tem muito botão, tem muito texto. Então, eu vou esperar que todo mundo esteja assim, já dentro das etapas, acompanhando, para que a gente possa prosseguir. Abrindo o Game Maker aqui. Tá vendo se o pessoal consegue abrir, Gabriel? Esse computador? Tá vendo se o pessoal está conseguindo abrir aí, normal? Tudo certo? Pessoal, bem, quando vocês abrirem o Game Maker, vai ter uma tela mais ou menos parecida com isso. Certo? Vocês vão ver aqui nesse botãozinho novo, ou new, se tiver em inglês. Vou vir aqui em Game. Blank Game, ou jogo em branco, dependendo de como tiver a tradução. Certo? Aqui onde está o nome do projeto, vocês podem nomear eles como vocês quiserem. Vou colocar aqui aula 3. Depois disso, vocês podem apertar aqui em Vamos Lá. Ou Let's Go, se tiver em inglês. Entenderam? Vocês vão abrir o programa. Vão vir aqui em Novo. Game. Blank Game. Nomear, se quiser. Ou não quiser nomear também normal. E vamos aqui em Vamos Lá. Se alguém estiver enfrentando algum problema, pessoal, pode interromper a aula, viu? Pode levantar a mão e falar. Pronto. Vou criar. Já que ninguém contestou, vou considerar que todo mundo conseguiu criar. Gente, esse aqui é o nosso espaço de trabalho, certo? Esse aqui é o Game Maker. Se acostume muito com essa tela, porque vocês vão ver ela bastante ao longo do curso. Pode ser que o de vocês esteja um pouco diferente do nosso aqui, porque o Game Maker ele tem muitas versões, então tipo, ele é atualizado com muita frequência. Então, quando eu instalei, estava numa versão. Quando vocês instalaram, já estava em outra versão. Mas, de modo geral, não vai ter nada muito diferente, não. O Game Maker ele é muito maleável. Então, como vocês podem ver aqui, eu consigo pegar aqui nessas abas e aumentar elas, diminuir. Clicar aqui nessa setinha eu consigo esconder, né, ocultar, ou abrir novamente. Vocês podem customizar o espaço como vocês quiserem. Certo? Mas agora vamos para o que interessa. Se quiser falar alguma coisa aí. Quiser adicionar alguma coisa aqui? Certo. Pessoal, só quero comentar um negocinho. Eu acho que todo mundo tá vendo que o Game Maker ele é tá um espaço vazio com uma ruma de pasta, uma ruma de coisa. Né? E, inclusive, o Caio já falou isso. É porque eu só quero ressaltar de novo, porque no começo eu fiquei meio desesperado quando eu tava começando a aprender. Porque tem um monte de coisa e é meio confuso. Eu queria dizer para vocês que, assim, no máximo por hoje a gente não vai mexer com tanta coisa. Certo? Então vai ser mais fácil de aprender tudo. E vai ser coisa tranquila. Então, tipo, a maioria das coisas aí que vocês estão vendo, que tem uma ruma de pasta, vocês podem ficar tranquilo que não vai ser tão necessário assim pro começo, mas ao longo do tempo vocês vão pegando. E com a prática vocês vão aprender. Até a parte do código, programação, vocês tudo vão desenrolar, vai dar certo. Então, como o Muriel falou, a gente tem aqui muitas pastas. Certo? Essas pastas aqui elas são mais questões de organização. Certo? Se vocês criarem um tipo de asset e uma pasta que é de outro tipo de asset, não vai dar problema nem no jogo, nem no programa, certo? É a organização. Inclusive, se vocês quiserem criar pastas diferentes, organizar de formas diferentes, vocês também conseguem. Tá? Clica com o botão direito e vem aqui criar grupo. Aí vocês organizam como vocês quiserem. Mas, basicamente, essa aba aqui na direita, onde tem essas pastas, é o nosso gerenciador de recursos, ou em inglês, Asset Browser. Basicamente, é o lugar onde a gente vai estar armazenando as nossas peças do jogo. Eu falei anteriormente, certo? O jogo é um quebra-cabeça, as peças são os recursos, as peças são os assets. Vocês vão ver que aqui tem uma pastinha já colorida, chamada cenas. Se tiver em inglês, vai estar ROMs, R-O-O-M-S. E dentro dessa pasta, né, clicando 2 vezes para abrir, vai ter
esse objetozinho aqui. Room 1. Isso aqui, pessoal, já é um asset, certo? Clicando 2 vezes nesse room 1 que acabou de abrir, vocês vão vir para esse espaço preto. Vocês imaginem que é nesse espaço que a gente vai pintar o nosso jogo. Agora vocês podem estar se perguntando, Caio, tá bom, abrimos aqui a nossa tela, mas o que é room? Por que room 1? O que é isso? Por que está preto? Gente, vamos lá. Em um jogo, a gente tem... Em um jogo, vocês podem concordar comigo que a gente tem várias telas, certo? Cara, como assim várias telas? Quando você inicia o jogo, quando você inicia o jogo, geralmente vai ter uma tela de loading, uma tela de carregamento. Isso funciona? Também aqui. Quando você inicia o jogo, vai ter uma tela de carregamento. Depois vai para a tela de título, onde tem aquelas opções, jogar, novo jogo, continuar, opções, sair. Depois, aí vamos supor que você vá para uma seleção de fase, já é outra tela. A primeira fase é outra tela. A segunda fase é outra. Então, basicamente, as rooms, ou salas, como vocês quiserem chamar, não ligo muito, que é esse tipo de asset que a gente acabou de ver, aqui no gerenciador, aqui na direita, são basicamente as telas do jogo. Então, se a gente fosse criar um jogo, por exemplo, Minecraft, a tela de título seria uma room, a tela que você seleciona o mundo que você vai jogar é outra room. Estão conseguindo entender isso? É um pouco difícil, essa comparação na verdade foi um pouco ruim, porque o Minecraft é um jogo 3D, né? Mas se cada mundo fosse uma fase, aí cada mundo seria uma room também. Enfim. Alguma dúvida, pessoal? Nada? Os menus seriam outra room, exatamente, Lucas. O Lucas falou aqui, pessoal, que os menus seriam outra room. Os menus, como eles são, por exemplo, o menu de pause, você consegue pausar o jogo no meio do jogo, não seria uma room. Menu de pause, especificamente de pause. Mas no menu de configurações é bom que seja uma room separada, né? Porque tem mais coisa. Enfim. Todo mundo entendeu isso, né? Oi? Ok. Tô falando nada? Tá bom. Cada quadro desse é uma room. Exatamente. Não. Esse quadro aqui é porque a room ela é separada por essa gradezinha. Inclusive, se vocês quiserem desabilitar, vocês podem clicar aqui, ó. Esse quadradinho, uma coisa aqui, ó. Conseguem ativar e desabilitar a grade. Essa tela preta aqui inteira é uma room. Entendeu como é que é? Inclusive, se eu rodar o jogo agora, lançando aqui o nosso jogo, o que a gente vai ter no nosso jogo é justamente isso. É só uma tela preta, que é a nossa room, tá? Totalmente vazia. Eu queria mostrar para vocês agora outra parte do Game Maker, outro setor. Ó, aqui, isso aqui é o nosso jogo, tá? Parabéns. Esse aqui é o Hello World de vocês, tá? No Game Maker. Tela preta vazia, sem nada. Outra questão do Game Maker que eu queria mostrar para vocês. Na direita a gente tem o gerenciador de recursos, como eu acabei de mostrar. E na esquerda, aqui embaixo, podem puxar aqui se vocês quiserem, a gente tem uma coisa que se chama inspetor. O inspetor, basicamente, quando você seleciona um asset, você consegue ver as informações dele no inspetor. Então, aqui na esquerda a gente tem informações como, por exemplo, a largura da room, a altura, certo? Mas aqui em cima do inspetor, a gente tem as camadas da nossa room. Quem desenha sabe que a gente lida com layers, né? Aplicativo de desenho. Tem tipo uma camada, embaixo tem outra camada. E o que você desenha na camada de cima vai sobrepor a camada de baixo. Mas isso é um pouquinho mais avançado, a gente não vai lidar com isso na aula de hoje. Se clicarem aqui em background, vocês conseguem mudar esse fundo preto horroroso, tá? Vocês vêm aqui, ó, background aqui na esquerda. Aqui embaixo tem, ó, cor. Vocês clicam, conseguem colocar uma cor diferente. Ó. Conseguem alterar aqui da forma que vocês quiserem. Vou colocar aqui um laranja, assim, mais... Pronto. Gente, alguma dúvida? Se eu tiver indo muito rápido, podem falar, tá? Eu sei que eu explico as coisas muito rápido. Eu falo rápido, eu me embolo mesmo. Se estiver muito rápido, estiver atropelando muito, podem avisar. Outra coisa, quem tiver muito sobrecarregado com essa interface do Game Maker, tem tudo ok, beleza. Quem tiver muito sobrecarregado, tem esse botãozinho aqui em cima, ó, do lado desse computador, aqui embaixo de ajuda, que você clica e ele esconde todas as outras abas que tiverem abertas. Deixa muito mais limpo, aqui embaixo de ajuda. Ó. Você clica de volta, ele abre tudo de novo. Certo? Isso aqui me ajuda muito. Às vezes tem tipo, muita coisa na minha tela, meu Deus, o que é que eu faço?
E aí vocês clicam aqui, ele esconde e mostra novamente. Beleza, pessoal? Certo, ok. Tá bom, cara, entendi. Entendi como é que funciona a ROM, entendi que é uma tela do jogo, entendi que é como se fosse o nosso espaço de colorir nosso jogo, como se fosse a nossa tela que a gente vai conseguir pintar. Beleza, mas e agora? Bom, nessa aula de hoje, o que eu pensei foi a gente trabalhar com um modelo de personagem controlável. Então, a gente vai criar um objeto que o jogador consegue controlar com o teclado. A gente vai vir aqui aqui no gerenciador de recursos, aqui para baixo, a gente vai ter essa pastazinha aqui, sprites. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem deletar essas pastas, vocês podem deletar, tá? Como eu falei, é questão de organização. Se quiserem sair clicando, ó, e apertando delete, vocês que sabem. Eu, geralmente, quando eu começo um projeto novo do Game Maker, isso é a primeira coisa que eu faço. Eu pego todas as pastas que vai ser inútil para mim e apago, deleto. Se quiserem deletar ou não também, vocês aqui sabem. Aqui no gerenciador de recursos, a gente vai criar agora um sprite. Caio, o que é um sprite? Basicamente, sprites, eles são... em português, acho que é sprite também. Sprites, eles são como se fossem os desenhos do nosso jogo. Caio, não entendi ainda. Muriel fala um jogo hoje. Hollow Knight, beleza. A gente tem o sprite do cavaleiro parado, é um desenho. Ele fica parado, respirando assim, é um desenho, é um sprite. Quando ele está andando, ele não continua duro assim, reto, quando ele se move. Não, tem o sprite dele mexendo nas perninhas, nos braços não, porque ele não tem braço, né? Mas ele muda, certo? Já é outro sprite, é outro desenho. Quando ele pula, é outro sprite. Quando ele ataca, é outro sprite. Basicamente, os sprites são os desenhos do jogo. Tudo certo sobre isso? Todo mundo consegue entender isso? Fez? Alguma dúvida, pessoal? Associa uma coisa com a outra. Sprite é igual desenho. O pessoal das artes deve mexer bastante com isso. A gente poderia muito bem começar já com a programação, só que se a gente programar um personagem principal, um protagonista para o jogo, e a gente não tiver o sprite, a gente não vai ver ele, porque ele não tem forma. Associar um sprite a um objeto. Vamos lá. Vamos criar um sprite. Vocês vão clicar com o botão direito, aqui onde vocês quiserem. É recomendado criar um sprite na parte de sprites, né? Mas não quiser também, por algum motivo, vocês aqui sabem. Vocês vão clicar com o botão direito, aqui no gerenciador de recursos. Vão vir aqui em criar sprite. Quando vocês fizerem isso, vai abrir essa telinha aqui. E aí, aqui é mais coisa para vocês se preocuparem, tá? Então, brincadeira. Vamos lá. Aqui nessa barrinha aqui, tem aqui nome, e aí tem Sprite 1. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, certo? Aqui eu vou colocar Sprite, underline, personagem. De novo, podem colocar o nome que vocês quiserem. Coloquei Sprite personagem. Vocês vão vir aqui em editar imagem. Pronto. E é aqui que a gente consegue desenhar o nosso sprite, do nosso personagem, aqui dentro do Game Maker. Cara, a gente consegue colocar sprite só por aqui? Não. Dá para desenhar sprite por fora, em outro programa que vocês quiserem, e colocar aqui para dentro depois. Mas como a aula é focada em arte, a gente não vai trabalhar com isso agora. Certo? Aqui eu vou pedir que vocês desenhem alguma coisa, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, pode ser só um quadrado também. Pode vir só aqui, ó, balde de tinta e pintar. Tá? A aula não é de arte. Isso é coisa com a Amélia, @Amélia. Mas quem quiser elaborar alguma coisa a mais, pode vir aqui desenhar alguma coisa, certo? Vocês aqui sabem. Vai lá, Muriel. Vou fazer aqui só demonstrar aqui meus dotes artísticos. Esse aqui vai ser o personagem do meu jogo, tá? De novo, se quiserem desenhar, ou se não quiserem desenhar também, só pintarem. O que é importante para a gente, o que importa para a gente, é que vocês tenham alguma coisa que depois identificar e dizer que é o objeto do personagem. Outra coisa, quem for desenhar, pessoal, eu peço que tente preencher o espaço inteiro, tá? Não vai ter só o bonequinho só aqui no centro, tente preencher o espaço inteiro. Vou dar 5 minutos pra vocês fazerem isso, pode ser? 7h50, a gente começa a programar
7h50 a gente começa a programar. Vamos lá. 5 minutos para fazer um protótipo de personagem. Nada muito elaborado. Novamente. Nada muito complicado, só para você conseguir identificar. Qualquer dúvida é só levantar a mão. E aí, pessoal, deu certo aí? Sou artista nessa cal ou não? Eu sou aprendiz. Que nem um certo amigo meu que não sabe desenhar, que está aqui comigo dando aula, que se chama Muriel. Vale tudo. Amigo, olha o sprite que eu fiz. Você me pergunta se boleto de palito vale. Deu certo. Agora saber desenhar é uma informação forte. Faz parte do processo. É que nem eu falei no começo, né? Não necessariamente fazer jogos é sobre programar. E, tipo, você não saber programar não significa que você não pode saber desenhar. É complicado você não saber nem programar, nem desenhar e nem elaborar um jogo. Aí também, peraí, né? Aí esse curso é para você mesmo, tem que aprender a fazer alguma coisa. Mas a gente se focar numa área não desqualifica o nosso conhecimento. Fiz logo com a faquinha na mão. Pronto, tá ótimo. Gente,
Vamos continuar. Quando vocês estiverem desenhando, né, vamos voltar nessa tela aqui, fiz uma Among Us rosa, tá bom. Aqui em cima tem algumas abas, certo? Parecido com o que em navegador, certo? Google Chrome, enfim. A gente tem aqui nosso espaço de trabalho, tem a room, né, que a gente abriu. A minha tá laranja, porque eu pintei aqui em background. E o nosso sprite. A gente consegue transitar entre eles, clicando com o mouse. E pode fechar também. Eu vou fechar aqui o sprite, porque a gente já terminou. Fechei. Pronto, a gente criou o nosso sprite. A gente tem um personagem, né? Acredito eu. Tá dando certo aí? Ajuda o menino aí, Murilo. Pronto. Agora, gente. Bom, você lembra que eu falei que a gente criou um objeto. A gente criou um sprite, perdão. Só que um jogo, sem o código, ele não é um jogo. Então, agora, para a felicidade do meu amigo Muriel, a gente vai finalmente reescrever código. Então, vamos lá. Mais uma vez, aqui no gerenciador de recursos. Se o de vocês sumir, é só clicar nessa setinha que tem aqui na direita, tá? Que ele volta. Dá para ocultar, que nem aqui, né? No botãozinho que eu falei aqui, para ocultar e mostrar os setores. Todo mundo está acompanhando, né? Suponho eu que sim. A gente vai vir aqui, a gente criou uma room na pasta de rooms, um sprite na pasta de sprites. Então agora a gente vai criar um objeto na pasta de, isso mesmo, extensões, mentira, objetos. A gente vai usar com o botão direito, normalmente aqui em criar, em objeto. Pronto. Vai abrir essa telinha aqui. Aqui no Game Maker, gente, vocês conseguem segurar Ctrl, a tecla Ctrl do computador, e rolar a rodinha do mouse para frente. Tanto para frente como para trás, certo? Isso vai dar zoom nas coisas. Importante lembrarem disso. Aqui no nosso objeto, a gente consegue... Fala baixo. Gente, Muriel quer falar, calma. Não, é só porque eu tô vendo o pessoal que tá se perguntando, tá com um pouco de dúvida. Um sprite, um objeto, para quem não entendeu ainda, né, no caso da divisão, é porque é o seguinte, o sprite no Game Maker, é só um desenho. Você não faz nada com o desenho. Você não faz nada se você... Exatamente, o desenho não anda, o desenho não cria asa, não faz nada. Então, qual a graça do Game Maker? A gente cria um sprite, desenha, aí depois que a gente criou o sprite, desenhou, a gente vai criar um objeto para botar esse sprite no objeto e começar a fazer as coisas. Começar a programar, botar o bicho para andar. Então, assim, a primeira parte foi como o Caio fez, vocês fizeram, foi desenhar, e agora que nós vamos desenrolar com o objeto, que é o que o Caio está fazendo. Só reforçando essa diferenciação, lembra que eu falei do Cavaleiro do Hollow Knight? Que ele tem vários sprites para cada ação que ele faz, um desenho para cada ação que ele faz. O objeto é o cavaleiro em si, certo? Um objeto ele pode assumir vários sprites diferentes, claro que não ao mesmo tempo, em momentos diferentes. Então, a gente tem também, por exemplo, outro exemplo, o objeto da tartaruga do Mario, não sei. Ela parada, tem um sprite. Quando o Mario pisa nela, que ela fica só o casco, é outro sprite. Quando ela está andando, é outro sprite. São vários sprites diferentes de uma coisa só, porque é um único objeto. É uma única peça. Entenderam? Certo? Beleza. A gente pode nomear o nosso objeto. É importante, pessoal, que vocês nomeiem as coisas de um modo que vocês vão encontrar depois. Porque se vocês criam um personagem, bota Mario no nome, e o sprite é Mario também, aí como é que você vai saber qual é qual? Vai ficar abrindo toda hora para ver qual é Mario, qual é sprite, qual é objeto? Tá testando aí. Então, como é? Querendo me empolpar falar aqui. Então, eu vou nomear aqui como objeto, underline, jogador. Nomear tudo maior, você vai ficar igual ao outro, na verdade. Objeto, jogador. Aí, a gente vai agora associar o nosso sprite com o objeto que a gente acabou de criar. Então, aqui embaixo do nome vai ter sprite. Você vê aqui onde está sem sprite, ou no sprite. Vai abrir essa janelinha aqui. Você vê na parte sprites. Vai estar aqui a obra de arte que vocês fizeram, né? Vou clicar, é isso aí.
Agora a gente tem já o jogador associado com o nosso sprite. Entenderam? Ninguém se perdeu, todo mundo no mesmo caminho. Ok. Acredito eu que sim. Agora, gente, vai vir uma parte muito bacana, muito legal. Vai ser o Hello World de vocês agora no Game Maker. Aqui nas abas que a gente tem aqui em cima, de novo, aqui tem as abazinhas aqui, ó. Tem esse aqui que a gente tá, tem a RUM. Vocês vão vir aqui no gerenciador de recursos, ou primeiro, perdão. Ó, aqui na esquerda, vocês vão clicar em instâncias, aqui, ó. Vão clicar aqui em instâncias, certo? Isso aqui é importante. Vou explicar depois por quê. Mas vamos clicar em instâncias. E aí a gente vai selecionar aqui o nosso objeto jogador, aqui do lado, vai segurar e vai arrastar para cá. Pronto. Se vocês apertarem agora aqui, nessa setinha aqui embaixo de ferramentas, do lado dessa baratinha aqui em cima, ó, executar, vocês vão estar rodando o jogo. E agora a gente tem nosso personagem dentro da nossa ROM. Certo? Só que vocês podem espernear aqui e ele não vai fazer nada. Porque a gente não colocou código nenhum, a gente não descreveu nenhum tipo de comportamento para ele. Certo? Todo mundo conseguiu colocar ele dentro do jogo? Conseguiu pegar e arrastar? Vou aí, vou lhe ajudar. Só um momento, pessoal, só um momento. Pronto, gente, todo mundo conseguiu colocar o objeto dentro da ROM, dentro do jogo? Estou indo devagar para garantir que ninguém vai se perder, ninguém vai se embolar. Beleza. Hã? Deixa eu ver. Vixi. Se vocês quiserem, vocês podem também, para quem acha que o boneco está pequeno, o personagem está pequeno, podem clicar nele, ó, e aumentar, ó, distorcer ele, ó, deixando um pouquinho maior, que eu achei o meu um pouco pequeno. Certo? Pronto. E é isso aí. Agora a gente vai começar a trabalhar. Agora eu vou explicar um pouco sobre como é que funciona. Não, direito. Como é que funciona evento. Aí quando você vai mexer com o X, você explica que eu vou colocar atenção. Apaga isso aqui, ó, por favor. Apaga isso aqui. Gente, agora a gente vai começar a adicionar um comportamento do nosso personagem. Certo? A gente vai clicar 2 vezes aqui nele, no gerenciador de recursos mesmo. Clica 2 vezes, objeto jogador. Vai abrir isso aqui. E agora a gente vai começar a entender mais um conceito do Game Maker, que são os eventos. Certo? O que é um evento? Basicamente, um evento é como se fosse um gatilho para alguma coisa acontecer. Eu vou exemplificar aqui no próprio programa. Só dar um zoom aqui. Quando a gente quer adicionar um código, a gente vem aqui em adicionar evento. E a gente vai ter aqui várias opções. Vai ter aqui criar, destruir, limpar, etapa, caiu. O que é isso? Calma, vou explicar. Basicamente, isso aqui são condições que devem acontecer para que o código seja executado. Por exemplo, vamos supor que eu queira que o personagem se movimente quando você apertar um botão. Veja bem, quando você apertar um botão, certo? Então, qual o gatilho que a gente tem que usar? Apertar um botão, certo? E a gente tem gatilhos para isso. A gente vai vir aqui em tecla pressionada, não, tecla para baixo. Por que tecla para baixo? Porque para baixo é porque é uma tradução meio porca, mas down em inglês
além de ser baixo, dá a ideia de que você está segurando. Então, a gente não quer que a gente tenha que clicar várias vezes no personagem andar. A gente tem que segurar para que ele se movimente continuamente. Certo? Então, vocês vão vir aqui, ó, adicionar evento, tecla para baixo, e a gente tem aqui esquerda, direita, para cima, baixo, Ctrl, tem os números aqui, letras. Aqui eu vou estar usando as setinhas. Quem quiser usar as letras, o AWSD, só vir aqui, ó, tecla para baixo, vem aqui letras, vai ter as letras. Tá dando certo lá? Eu vou usar aqui esquerda, direita, cima e baixo. Primeira esquerda. Primeira direita, na verdade. Ai, meu Deus, ai, tô com medo do código. Calma, gente. Vai dar certo. Pessoal, agora eu vou pedir aqui para vocês, perguntar aqui. Todo mundo aqui sabe o que é plano cartesiano? X, Y. Eu vou pedir aqui para o meu assistente, nada qualificado, explicar como é que funciona o plano cartesiano e o pequeno diferencialzinho que ele possui no GameMaker. Pessoal, só relembrando um negócio que eu vi que aconteceu nos computadores, quando eu acredito que para quem tenha baixado o GameMaker agora e está começando a mexer agora com programação, deve ter aparecido uma opçãozinha de GML visual e GML code. Vocês não escolham o visual, escolham o code. Escolha e pode fechar a página. Pode fechar a aba, no caso, né? Só especificando. Para o caso de ter acontecido, né? Aí, beleza. Vocês criaram o evento, no caso, né? No caso, Kai criou o evento de tecla para baixo. Beleza. Como o Kai disse, os eventos, basicamente, é para fazer acontecer alguma coisa. É um gatilho para alguma coisa acontecer. Certo? Então, o que é que você quer? O que é que você quer fazer quando você clica nessa letra que vocês colocaram aí? Vocês querem o quê? Quer ir para cima? Quer que seu boneco vá para o lado, para a direita, para a esquerda, para, sei lá, enfim. Vamos supor que você joga no WSD, né? E você tenha colocado a tecla, no caso, que botou qual? Botou para baixo. A certa para a direita. Beleza. O que é que você quer que aconteça no seu jogo quando você clica para a direita? O boneco anda, né? O boneco anda para a direita, obviamente. No GameMaker tem um negócio que é o seguinte. Vou pegar aqui o... Tem um negócio que é o seguinte. Se ele aqui quem tá online não tá vendo o quadro. Eu sei. Eu ia falar isso agora, na verdade. Pessoal, quando a gente tá falando do GameMaker, eu quero exemplificar com uma coisa que é muito interessante, na verdade, num jogo que eu acho que todo mundo conhece. Como é o nome do joguinho mesmo, da bombinha? Como é mesmo? Não, do... Campinado. Campinado, pronto. Eu acho que todo mundo aqui conhece Campo Minado, né? Campo Minado, que cada coisa tem uma posiçãozinha, né? Por exemplo, Batalha Naval, pronto. Que tem uma posição para tudo, por exemplo, tem uma posição X, Y, enfim, de cada coisa. No GameMaker é quase a mesma coisa, certo? Então, exemplificando agora com um plano cartesiano, para quem não entendeu, é o seguinte. A gente sabe que no plano cartesiano tem o Y e tem o X. Né? Tem o Y e o X no plano cartesiano. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando você vai para o lado, vamos supor que você anda para a direita no plano cartesiano. É difícil de especificar para quem está online, mas para quem está presencial é mais fácil. Né? Inclusive, eu posso abrir a câmera aqui do próprio... Melhor não? Tem que ficar falando virando do quadro, assim. É verdade, realmente. Tá bom, então é o seguinte. O plano cartesiano funciona da seguinte forma. Né? Tem um Y, tem o eixo Y, que é o eixo para cima, e tem o eixo X, que é o eixo para os lados. Né? Resumidamente. O cara está desenhando aí no pé, para quem está online. O cara me deu um lápis aqui para o povo presencial. É o seguinte. Tem o eixo Y, e nós temos o eixo X. Eu acho que todo mundo aqui já estudou em matemática pelo menos uma vez, que no plano cartesiano, o que a gente faz? A gente pega uma posição. Então, se, por exemplo, eu escolher um ponto aqui, por exemplo, um ponto aleatório do plano cartesiano, ele vai ter uma posição Y e vai ter uma posição X. Né? O seu boneco na sua ROM que você escolheu, ele vai estar em alguma posição que você botar ele, obviamente. Vamos supor que você botou seu boneco no meio da rua. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui, ó. Mesmo no meio. Vai ter o seu boneco. Você quer ser o objeto que você jogou na sua rua. E ele está na posição o quê? 0, 0. O que é isso? O Y dele é 0 e o X é 0. Eu estou explicando ligeiro. Exatamente, eu estou explicando ligeiro. Só que vocês vão entender conforme eu estou dizendo.
Você botou seu sprite aqui, seu objeto, na verdade. Jogou aqui. O que é que você quer fazer? Você quer fazer o que com ele? Você quer subir, quer descer, quer ir para o lado. Né? Então vamos supor que você queira ir para o lado. Exatamente. Vamos supor que você queira ir para o lado aqui. Qual é esse eixo aqui, ó? Você quer ir para o lado? É o eixo X. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai para a direita. E o que é que você faz para ir para a direita? Você aumenta o X. Vou repetir de novo. O que é que você vai fazer para o seu boneco andar? Resumidamente, aumentar o eixo X. Pronto. É isso que você vai fazer. Eu quero que vocês aí no Game Maker façam o seguinte. Tendo em vista que vocês entenderam o que eu tentei explicar, é o seguinte. Vamos supor que o seu X seja zero. Porque você está no meio da sua ruma, né? E você quer fazer o quê? Quer aumentar o X, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai botar X, bota aí, cara. X igual a X mais 1. Pessoal, quero deixar bem claro que para quem não entende, para quem não tem um certo conhecimento de programação, isso parece ser um pouco complexo, até um pouco assim difícil você entender. Mas resumidamente só estou subindo um X. Diga aí. Basicamente o que a gente está fazendo, pessoal, a gente está atribuindo um valor a X. Então vamos supor que por padrão o X do meu personagem seja 50, não sei. Fazendo esse código aqui, a gente vai fazer com que o X seja igual ao X atual mais 1. Todo mundo consegue entender que o X atual mais 1 é uma posição a mais para a direita? Até algebricamente, se vocês tivessem entendimento de equação, vocês vão saber o que isso significa. De novo, recapitulando tudo que a gente acabou de falar. A gente tem um evento, que é de tecla para a direita, e a gente tem o que vai acontecer quando esse evento ocorrer. Ou seja, quando a gente apertar para ir para a direita, o X vai aumentar. Todo mundo consegue acompanhar isso? Eu vou pedir agora que vocês rodem o jogo, ou clicando aqui, ou apertando a tecla F5 do teclado, e apertem o botão que vocês atribuíram a esse evento. É isso que é para acontecer, certo? Todo mundo conseguiu fazer o personagem ir para a direita na velocidade de um jabuti? Todo mundo conseguiu, pessoal? Aqui, todo mundo. Não? Pronto. Uriel, depois ajuda o boy aqui. Aqui online, todo mundo conseguiu? Pronto. Beleza. Pessoal, ouvi falar que no Game Maker negativo, positivo é o contrário. A gente vai explicar isso já, viu, Lucas? Que bom que você já está por dentro. A gente vai explicar isso sim. Pessoal, vocês poderiam ver que ele se mexeu muito lentamente. Alguém tem algum palpite do porquê ele está andando tão devagar? Pode falar. Exatamente. Muito bem. Bom, falaram aqui, tanto presencialmente como no chat da reunião, que ele está se movendo lentamente porque é um pixel a mais. Não é 1 centímetro, não, é um pixel da tela. Então, para ele andar mais rápido, basta vocês atribuírem um valor diferente aqui em C1. Colocar aqui 6, por exemplo. Rodar o jogo. Já está se movendo bem mais rápido, um jeito bem mais favorável. Entenderam? Vai ter algum engraçado aí que vai colocar 100 aqui e o boneco vai sair da tela. E eu não vou ensinar a voltar. Brincadeira. Gente, pessoal, todo mundo conseguiu entender bem isso? Entender que o personagem se move a partir de um evento e do aumento do eixo X dele para a direita. Se todo mundo conseguiu entender, eu queria pedir que vocês tentassem reproduzir isso que a gente fez, só que para a esquerda. Certo? Eu dei o caminho. Eu acho que vocês conseguem fazer. É basicamente a mesma coisa que ao contrário. Certo? Vocês vão criar um evento para ir para a esquerda e vão fazer alguma coisa que vai fazer ele ir para a esquerda. Que é basicamente o que a gente fez aqui, só que ao contrário. Vamos lá. Vocês têm até 8h15. Bora.
Quem for atrevido aí, quem for meio que dar espertinho, eu desafio ainda a fazer se mover para cima e para baixo. Eu desafio a fazer para cima e para baixo. Uma dúvida, eu sei que já disseram, mas não tem aparecido para mim. O GML Visual Code. É o GML Code, tá, pessoal? GML Code. Façam aí para a esquerda e quem tiver coragem, faça para cima e para baixo também, que eu quero ver. Gente, conseguiram ou não conseguiram? E se não conseguiram, eu gostaria de saber que problema vocês enfrentaram, né, que por não ter conseguido. Compartilhe com o professor. Provavelmente vai acontecer com alguém aquele negócio negativo e positivo. E Muriel? Exato. Gente, vou pedir mais uma vez para o meu assistente, por favor, assistente, explicar agora o plano cartesiano envolvendo o Y. Só um momento, calma. Vamos lá. Apresentando agora meu assistente novamente. Vai lá. Pessoal, é o seguinte. Eu vi aqui o pessoal, principalmente presencialmente, que a gente estava tentando fazer a movimentação, andar para o lado, da direita para a esquerda, e da direita para a esquerda, e algum pessoal que começou a desenrolar, deu certo. Caio, você já mostrou como é que andava para a esquerda? Ainda não, né? Pronto, bota aí. E, resumidamente, eu vi que tem uns problemas em algumas pessoas aqui no código. Mas primeiro, vamos para a parte que importa, que é justamente a da movimentação, né, para a esquerda. A gente fez a da direita, né? Agora Caio vai botar o bicho para a esquerda. No caso, ele vai criar um evento, vai criar o evento, vai botar a tecla para baixo, para a direita. Por que você botou para assim? Não, tá certo, tá bom. Acho burro, viu, velho? Como é que pode? Sim, pessoal, vamos lá. O que a gente fez quando a gente botou para a direita? A gente somou o x. A gente botou x igual a x mais um valor que a gente quer que aumente. Só que para a esquerda é o contrário. A gente não vai somar o x, a gente vai subtrair. Por quê? Porque a gente quer que o x ele diminua. Ele vai para a esquerda. Então, o x, basicamente, como o Caio mostrou, é exatamente desse jeito, né? Agora vamos para o y. O y, ele segue quase a mesma lógica do x, né? De andar e tal, é praticamente a mesma coisa. Só que, quando a gente está no plano cartesiano normal, normalmente, para andar para cima, a gente soma o y. Né? Para botar y, mais alguma coisa. Só que, por algum motivo, no Game Maker, quando a gente faz isso, o Game Maker não entende, ele é burro. O plano cartesiano do Game Maker, por algum motivo, para você andar para cima com o boneco, você tem que fazer o seguinte, tem que subtrair o y e não somar. Aí você me pergunta, Muriel, por quê? Eu lhe respondo, não sei, o Game Maker é desse jeito. Para exemplificar melhor, pessoal. Vai ficar um pouco difícil pessoal do online agora, mas basicamente. Isso acontece porque no Game Maker, no plano cartesiano normal, o ponto 0, 0, ou seja, x0 e y0 é aqui. 0, 0. No Game Maker, o 0, 0 não é aqui. O 0, 0 é no canto superior esquerdo da rua. Aqui. Nesse cantinho aqui. Aqui é o 0, 0. Então, quanto mais alto for o y, menor ele é. E quanto mais baixo, maior ele é. Por isso que, para ir para baixo, a gente soma o y, não subtrai. Para ir para cima, a gente subtrai o y, em vez de somar. Aí, como o Muriel falou, por que é assim? Cara, não sei.
deve ter alguma explicação dentro do Game Maker cuja qual eu não tenho conhecimento. Mas, porém, é assim e eu não vou questionar. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui no Game Maker agora para quem ainda ficou com dúvida ou não conseguiu fazer. Basicamente o mesmo funcionamento. Então, aqui entra no evento, tecla para baixo, para cima. E aqui a gente vai fazer Y, vai ser igual a Y. Lembra do que eu falei? Para baixo, subtrai. Então, Y menos 6. Estou colocando 6 porque foi a velocidade que eu decidi usar. Entendeu? Se quiser colocar 1, 4, 1000, você sabe. Tecla para baixo. Pronto, fiz para cima. Vou fazer para baixo agora. Para baixo. Y vai ser igual a Y mais 6, que é invertido. E com esses 4 eventos, pessoal, um evento para cada tecla, a gente vai ter a movimentação, entre aspas, completa do nosso personagem. Ele consegue andar nas 4 direções. Todo mundo conseguiu fazer isso, gente? Todo mundo conseguiu... Oi, presta atenção. Todo mundo conseguiu fazer o personagem nas 4 direções? Gente, agora, eu queria lidar com um conceito de programação que vai ser um grandíssimo aliado nosso. Né? Alguém pode me dizer, de preferência no online, para que todo mundo consiga ver, o que é... Opa, calma, deixa eu responder uma dúvida. Peraí. Porque assim, x igual a x mais 3, vai para a direita, é assim. Mas igual a x mais 3 vezes a velocidade vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Bom, Mário, então, provavelmente porque o valor de vel, né, essa variável que você criou, provavelmente porque esse valor está associado com um valor negativo. Então, quando você multiplica, ele fica negativo. Certo? Muito provavelmente por causa disso. Gente, a gente vai entrar agora num conceito muito importante de programação. Eu gostaria que alguém pudesse me responder. 0.4. X vai ser igual a x mais 3. Pessoal, o Y no Game Maker é invertido porque é tradição por algum motivo. O topo esquerdo da tela do computador é 00. Aí quase todos os programas lidam com esse tipo de plano cartesiano, tem essa regra aí. Exatamente. Mário, muito provavelmente, x igual a x mais 3 vezes velocidade, provavelmente está associado com... Está assim mesmo, mas tenho certeza. Porque era para ir para a direita aí. Teria que ver seu código. Eu vou pedir que tipo, quando a aula estiver mais perto de acabar, você continue aqui para que a gente possa solucionar isso. É uma hipótese. Gente, vamos lá. Alguém pode me dizer aqui no chat, ou presencialmente, o que é uma variável de programação? Mas o conceito de programação é praticamente o mesmo conceito da matemática. Exatamente. Gente, Lucas Benício de Souza quer falar aqui na reunião, vou passar a palavra para ele agora, pode falar, Lucas. Pode, é sua. Uma variável é tipo definir um valor para um objeto, alguma coisa? Bom, a gente pode dizer que, quem respondeu, obrigado, viu? Praticamente isso que vocês falaram. Uma variável, gente, em programação, no primeiro ano, né, do curso de informática aqui do IES, a gente aprende que uma variável é como se ela fosse uma caixa. E dentro dessa caixa podem ter várias coisas diferentes. Não duas coisas ao mesmo tempo, mas podem ter várias coisas diferentes. Na matemática, uma variável é geralmente representado por uma letra, e essa letra pode assumir o valor de um número. Que número? Qualquer número. Certo? E no Game Maker não é diferente. Uma variável é como se ela fosse uma caixa, e dentro dessa caixa vai ter um valor. Pode ser um número, pode ser texto, pode ser um asset, certo? Agora a gente vai trabalhar com números, tanto por ser mais simples, quanto para você conseguir associar com matemática. Gente, vocês percebem que aqui, no nosso objeto,
A gente tem, calma, caixa, poeira, terra, sandália. Pode ser. Aqui no caso está lidando com uma lista. É o tipo de variável. É um espaço que tem um valor, que pode mudar ou não. Exatamente. Boa definição, exatamente isso. Gente, vocês percebem que aqui a gente tem 4 eventos, ou seja, 4 códigos. Percebem, né? Ok. Vamos supor que eu queira mudar a velocidade. O meu aqui no caso está 6. Eu vou ter que alterar evento por evento. Apagar e colocar outro valor. Vocês concordam comigo que aqui pode não ser tão problemático, mas em um jogo grande isso é muito chato de se fazer? O papel de uma variável aqui é justamente esse. A gente vai atribuir uma variável que vai se chamar velocidade. Vamos atribuir ela igual a 6. Eu estou usando 6 aqui. Podem usar o número que vocês quiserem. E quando a gente for alterar a posição do jogador, em vez da gente falar diretamente que vai ser igual a 6, a gente fala que vai ser a velocidade. Aí o jogo vai fazer o trabalho de perguntar, tá, mas qual a velocidade? Não sei, está em algum lugar do jogo. E esse lugar a gente vai definir também em um evento. Gente, a gente quer que essa variável, todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Ninguém está atrasado, não? Obrigado. Vocês concordam comigo que a gente quer que a variável ela exista desde sempre, quando o objeto for criado, rebater a variável definidinha? Porque se isso não acontecer, o jogo vai crashar, porque ele vai tentar acessar a velocidade e o jogo não sabe o que é velocidade. O computador ele é burro, a gente tem que ensinar, ele é mais burro do que a gente. A gente tem que dizer para ele o que é velocidade e qual valor ela vai assumir no início. Então a gente quer um evento que rode quando o nosso objeto for criado. Quando ele começar a existir, a variável já vai existir junto com ele. Quem já mexe com Game Maker ou começou a trambicar aqui agora, com certeza percebeu que a gente tem um evento aqui chamado criar. Esse evento é justamente isso. O que ele faz ele roda quando o objeto é criado. Então, quando a gente quer dar um valor para uma variável, a gente geralmente vem para cá. Beleza? Todo mundo consegue ver isso? Vamos lá. Então, aqui vocês vão escrever. A gente vai dizer, quando a gente termina de resolver a equação no primeiro grau, como é que a gente termina? Dando o valor de x. Geralmente é x, né? Dando o valor da variável. É dizer, x igual a tanto. É justamente isso que a gente vai fazer aqui. Ele vai estar velocidade. Pode colocar outro nome. Estou colocando velocidade para fim de organização. As variáveis, elas são livremente nomeáveis. O que importa é vocês colocarem nomes que façam sentido nas variáveis. Pessoal, só complementando o que o Caio disse, que eu acho que ele explicou muito bem, inclusive, mas que eu tô vendo que é meio notório algumas dúvidas, que é sobre os eventos. Porque assim, tá parecendo que tá muita coisa, que tá muito evento para cada coisa, certo? E o que eu quero dizer é o seguinte, sobre os eventos. O evento, ele roda no momento que você clica em algum botão. Por exemplo, vocês criaram um evento de tecla para baixo, né? Que dá, por exemplo, né? Esse evento ele só vai acontecer com o seu objeto quando você clicar no botão que você quer. Por exemplo, cliquei no botão tecla para baixo esquerda. Isso só vai acontecer, no caso que é somar o X, subtrair o X, na verdade, só vai acontecer quando você clicar no botão, sabe? Então, por que a gente está criando um create? Porque esse create é um evento que ele vai rodar quando o seu objeto é criado, resumidamente. É um canto que você vai botar variável. Pronto. Por que a gente não coloca variável no tecla para baixo ou tecla para a direita, enfim, nesses eventos assim? Porque esse tipo de evento é justamente para uma situação onde você vai clicar no botão, certo? Então você não quer que uma variável ela só seja criada quando você clica no botão. Não faz nem sentido. Exatamente, não faz nem sentido, não faz o mínimo sentido. Então é por isso que é fundamental ter esse create, certo? Pessoal, agora que a gente atribuiu um valor aqui à variável, a gente vai vir aqui nos eventos de movimentação. E onde está o valor que a gente colocou, a gente vai retirar e colocar a velocidade. Façam isso aí, por favor. Vocês apagam o valor que vocês colocaram e colocam velocidade no lugar. Velocidade ou o nome da variável que vocês colocaram. Certo? Velocidade. Velocidade. Pronto.
E agora, gente, vocês vão ver que inicialmente pode parecer que não mudou nada. Pode parecer que está a mesma coisa. Já tem aqui funcionando, beleza, normal. Só que agora, como a gente atribuiu o valor a um nome, né, que é velocidade, a gente pode mudar ele e colocar, por exemplo, 12, ou dobrar. Quando eu alterar ele no momento de criação dessa variável, já vai alterar para o resto do jogo inteiro. Então, todos os eventos de movimentação já vão puxar do evento de criação. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida, alguma problemática envolvendo o conceito de variável? Aí, beleza. Gente, em muitas linguagens de programação, a gente tem um conceito que é variável estática. Como assim, cara? Variável estática é uma variável que ela não pode ser alterada. E isso não existe no GameMaker, graças a Deus. Quando você utiliza uma variável, você pode alterar ela a todo momento. Acho que foi o Ronald que falou aqui nas mensagens da chamada que uma variável é um valor, uma caixa que pode assumir um valor e esse valor pode mudar. Então, e se a gente, de alguma forma, fizesse com que no nosso jogo, quando a gente apertasse um botão, a velocidade mudasse para uma velocidade maior ou menor? Como, por exemplo, acontece no Minecraft. Não, mas só vou citar Minecraft hoje, não tô nem aí. Quando você segura Ctrl, o personagem começa a correr, andar mais rápido. Alguém aqui tem algum palpite de como a gente faz isso? Acabou de estudar aqui. Ainda bem, se por isso não teria graça. Gente, eu quero que vocês criem um evento para alguma tecla do teclado que vocês vão escolher. E nesse evento vocês vão fazer a velocidade aumentar. Lá no Create a gente definiu ela para 6. Então vocês vão criar um evento que vai definir ela para um valor maior ou menor. Vocês que sabem. Certo? Vamos lá, façam isso. Lembrando, qualquer dúvida é só falar. Caio, não entendi. Caio, tá muito rápido, tá difícil. Pode falar, pode levantar a mão e avisar aqui pra gente. Inclusive, Amélia, pode passar a chamada, viu? Tá pertinho de acabar já. Acho que não vai entrar mais ninguém, não. Outro, pediram para repetir aqui no chat da chamada, eu vou repetir. Eu quero que vocês criem um evento, que nem esse que a gente criou, de movimentação, para uma tecla que vocês vão escolher, e nesse evento vocês vão fazer a velocidade mudar. Acho que quem não conseguiu fazer, eu vou fazer aqui agora. Tem que adicionar evento, tecla para baixo novamente, porque a gente quer que ele segure para poder correr. Eu vou colocar aqui no Shift. Aqui no Create a gente setou a velocidade que a gente queria. Não. A gente colocou a velocidade padrão. Nesse novo evento, a gente vai setar a velocidade nova. Calma, só um momento, só fui tentar fazer, quando eu cliquei no Shift, ela que escolhi, a velocidade aumentou. Só que quando eu parei de pressionar na tecla, ela continuou aumentando. É assim mesmo. A gente vai falar disso agora, moço. Muito bem colocado. Obrigado por compartilhar. Eu vou definir aqui para 12. Certo? Eu vou rodar aqui agora o jogo. Bom, a velocidade está assim. Segurei Shift. Está correndo. Só que eu não consigo parar de correr. Ele corre infinitamente.
Por isso compartilhou aqui no chat da chamada que aconteceu isso. Ela apertava para segurava para correr e o boneco, quando ele soltava, não parava de correr. Pô, Caio, e agora? Como que a gente faz? Gente do presencial, que conseguiram fazer? Conseguiram fazer o boneco correr mais rápido? Como é que a gente faz para ele parar, então? Bom, será que a gente não tem um evento para isso também? Um evento que roda quando a gente solta uma tecla? Vamos ver. Adicionar evento. A gente tem aqui tecla para baixo. Tecla para baixo é porque está em português. Aí em português é toda errada a tradução do Game Maker. Mas basicamente, tecla para baixo é segurar. Então, se para baixo é segurar, soltar é para onde? Para cima. Então, a gente tem aqui tecla para cima, que é basicamente a função que roda quando você... é um evento que roda quando você solta a tecla. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Não estou atropelando, não estou falando rápido. Pronto, já mando o amigo aí. É justamente o que eu estou... Lá na parte do Shift. Tem como repetir? Pronto, vou repetir aqui. Pediram para repetir, vou repetir novamente. Eu criei aqui um evento, pessoal, que ele... Basicamente, o que ele faz é quando você pressionar um botão, ele vai mudar a velocidade. A velocidade por padrão é 6. E nesse evento, eu coloquei Shift, no caso, pode colocar outra tecla se vocês quiserem. Ele muda para 12. Por padrão é 6, quando segura o Shift é 12. Aí, beleza. Qual é o problema? Quando solta Shift, ele continua correndo. Como é que a gente resolve isso? Bom, tem um evento que ele roda quando você solta a tecla também. Tem um para quando segura, um para quando aperta e um para quando solta. Então, a gente vindo aqui em adicionar evento, é esse evento aqui, tecla para cima. Quem tiver em inglês vai ser key up. Bom, a gente quer que esse evento rode quando ele soltar qual tecla? A mesma tecla que você usou para correr. No caso, eu usei Shift. Então, aqui eu vou usar Shift novamente. E aqui eu vou definir para 6 novamente, que é a velocidade inicial. Entenderam, gente? Que a gente criou um evento para aumentar quando segura e um evento para voltar quando solta. Todo mundo conseguiu entender isso? Qualquer dúvida é só avisar, só falar. Pode levantar a mão e falar. E aí, pessoal, conseguiram fazer ele correr e voltar à velocidade normal? Todo mundo conseguiu? Sim.
Anderson conseguiu. Deu certo. Deu para acompanhar depois da repetição. Virou um sprint, apertar certa tecla. Exatamente, foi isso. Funcionou. Então deu certo, né, gente? Pessoal, eu acho que eu estou me prolongando um pouco. Então, basicamente o que eu tinha para a aula de hoje era mais ou menos isso, certo? Eu queria mostrar para vocês o que são os assets. Vamos recapitular. O que são os assets? Os assets são pequenas peças de um quebra-cabeça maior, que é o jogo total. Dentro do GameMaker, a gente tem o gerenciador de recursos, que são várias pastinhas que são onde a gente guarda os nossos assets. Onde a gente guarda nossas rooms, né? As nossas telas, no caso. Onde a gente guarda os sprites, onde a gente guarda os objetos. Tudo certo sobre isso, né? E a gente fez uma introdução básica da programação também. A gente colocou aqui, já falou, a gente colocou aqui, a gente criou vários eventos de movimentação, cada um com uma tecla diferente, e a gente conseguiu fazer o personagem se mover em 4 direções. A gente usou também, introduziu variáveis, que para quem já programa pode ser uma novidade, mas quem começou agora, com certeza foi uma coisa que vocês devem ter achado interessante, o funcionamento de variáveis. A gente consegue alterar as variáveis, como a gente fez com a função de correr. E basicamente era isso que eu tinha planejado para hoje. Vou ficar aberto aqui agora, eu vou ficar aqui no laboratório até às 9. E quem tiver alguma dúvida aqui no presencial ou no online, pode falar com a gente aqui na reunião. A reunião vai continuar aberta. Mas a aula, basicamente o que eu tinha para hoje era isso. Eu vou pedir que vocês anotem, assinem a lista de frequência, que está no chat da chamada. Amélia, manda aí, por favor, de novo, novamente, para não se afogar. Vocês vão lá, colocam o nome de vocês e apertam em enviar. Deixa eu te chamar, passa aí para ele como é que ia ser a chamada. E aí, quem não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, eu agradeço por ter participado da aula. E basicamente foi isso. Certo? Como eu falei, vou estar aqui tanto para vocês tirarem dúvidas de hoje, como falar, professor, quero adicionar, quero fazer tal coisa aqui, tem como fazer isso? Vamos me ajudar, entendeu? Estou aberto a isso. Valeu, pessoal, boa noite. Quem for saindo, muito obrigado por participar da aula. Até a próxima. Vou mandar mais algum direcionamento no grupo já. É isso aí.